Últimas notícias do São Paulo, vou te contar mais um bastidor importante sobre a saída de Carlos Belmonte, vou trazer mais detalhes também sobre uma reforma que vai acontecer no Super CT, trazer mais um detalhe importante referente a isso, e vou te falar sobre técnicos. Zubeldia ainda recebe do São Paulo, vou trazer detalhes do acordo e também sobre a permanência do técnico Hernan Crespo. Só antes, te convido aqui para você se tornar membro do canal, para ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos, vídeos antecipados, são várias informações exclusivas, nosso grupo do WhatsApp, enfim, são vários os benefícios que você pode contar. É só clicar aqui embaixo na descrição se não estiver aparecendo aí para você na tela, para você se tornar membro. A partir de R$ 4,99 você já tem direito aos benefícios. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube e a permanência do técnico Hernan Crespo. Vai acontecer, não vai? E eu vou cravar para vocês que sim. Depois de tudo o que aconteceu e que vem acontecendo nas últimas semanas, sobre algumas entrevistas do Crespo mais bravo, mais chateado, vários rumores sobre essa situação, pude entrar em contato com uma pessoa muito importante, próxima, que trabalha com o técnico Hernan Crespo, tive um longo papo com essa pessoa, e essa pessoa me afirmou, me trouxe alguns bastidores importantes, como o de mais cedo que a gente trouxe, que o Crespo vai cobrar reforços, mas o Crespo permanecerá no clube. O Crespo, ele entende que tem muitos problemas a serem resolvidos de dentro do clube, que a relação dele com a diretoria, mesmo essa nova, tem sido muito positiva, ele tem um bom relacionamento com o Rui Costa, com o Márcio Calomagno, com o Muricy Ramalho e com o presidente Júlio Casares. O problema não é relacionamento entre essas partes, mas existem algumas questões que o Crespo quer que sejam sanados para a próxima temporada e, do ponto de vista do Crespo, de acordo com o que eu conversei com essa pessoa, esses pedidos estão sendo bem atendidos e bem vistos pela diretoria. Algumas reformulações vão acontecer no Super CT para a próxima temporada, processos internos, reformulação de pessoas, tudo visando uma melhora na recuperação e preparação física dos atletas. Um outro ponto é o dos reforços. Esse ainda, o que o Crespo tem de promessa é de que reforços do perfil que ele deseja chegarão. O Crespo sabe que ele não vai ter dinheiro infinito para contratar, ele sabe desse cenário, mas ele quer que dentro de uma realidade financeira do clube, o São Paulo faça um esforço máximo para atender as demandas que ele pretende sanar no elenco para a próxima temporada. E do ponto de vista do Crespo, de acordo com essa pessoa com que eu tive esse papo, a diretoria está se mostrando disposta a fazer todas essas equiparações, melhoras, desejos, para que o Crespo fique na próxima temporada e para que o São Paulo tenha uma melhora não só em termos de ambiente, preparação física, mas até em termos de elenco. Porque também há uma percepção do Crespo e também de muitas pessoas de dentro da diretoria que, se não fosse também as questões físicas, o elenco do São Paulo seria mais forte do que está sendo neste momento. Até conversando com essa pessoa do Crespo, ele fala, cara, o Hernan, o nome é Hernan, né, que a gente conversando, Hernan. O Hernani não pôde contar com o Lucas inteiro, não pôde contar com o Oscar 100%, ele não pôde contar com o Caleri, que é um centroavante que o Crespo é apaixonado e que ele acha que pode fazer render demais. O Crespo tá louco para trabalhar com o Caleri. E várias outras situações também, por exemplo, ele me deu um exemplo do Wendel. O Crespo adora o estilo do Wendel e quer dar mais minutos para o Wendel, só que o Wendel não consegue ficar 100% disponível. Então são alguns fatores que fazem com que o Crespo permaneça na próxima temporada, tá? E aí vai até o meu feeling disso tudo, não é mais a informação, o Crespo fica. Só que, se essas promessas forem vazias, não forem cumpridas e não haver melhora, lá pro terceiro, quarto, quinto mês, se as coisas não acontecerem, aí eu já não boto mais minha mão no fogo, aí eu não sei até se o próprio Crespo não pode chegar e falar, ó, valeu, um abraço, tentei aqui por amor ao clube, não rolou. E quando eu falo amor ao clube, gente, eu vou falar pra vocês, tá? Eu não vou entrar em números corretos, mas o Crespo, ele volta ao São Paulo sabendo de todas essas dificuldades, e ele volta, a pedida salarial que ele teve para Botafogo e Grêmio, que sondaram e quiseram a contratação, sondaram uma vírgula, que entraram em contrato e abriram negociações com o Crespo, foi uma pedida salarial de 2 milhões.
por um pouquinho mais do que a metade desse valor ele topou o São Paulo, por conta de todo esse carinho que ele tem por ele ter se tornado esse São Paulino. Então eu acho que o Crespo tem as suas considerações, acho que a gente tem que trazer aqui alguns elementos que de fato a gente pode questionar uma ou outra escolha do Crespo, mas como a gente faria com qualquer outro técnico, eu sempre gosto de trazer o exemplo. O Felipe Luiz, tem gente que faz críticas ao Felipe Luiz no Flamengo e fazem críticas ao Abel no Palmeiras. Faz parte, porque o técnico, ele é humano, ele tem direito de errar e a gente fazer uma ou outra crítica. Mas aí pedir a saída do Crespo, eu já acho demais. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Os gramados do Super CT vão passar por uma reforma já para a próxima temporada. A ideia é que essas reformas aconteçam durante o período de férias dos atletas, para que quando eles retornarem após o confronto contra o Mirassol, na estreia do Campeonato Paulista, no dia 11 de janeiro, dia 11 de janeiro, não me recordo se é um sábado ou se é um domingo, mas na reapresentação do grupo, pós esse jogo do dia 11 contra o Mirassol, a expectativa é dos jogadores pela primeira vez começarem a realizar trabalhos no Super CT e já com essa nova grama. Informação que foi dada primeiro lá pelo pessoal do GE, a gente confirma e a gente vai trazendo um pouquinho mais de elementos para vocês entenderem. Hoje, lá no Super CT, quando a gente vai cobrir treino, por exemplo, a gente entra ali, vai para o arquibancada, a imprensa fica toda no arquibancada, é o único local ali do Super CT que tem a parte de arquibancada. Para quem já foi acompanhar treino e tal, sabe do que eu tô falando. Então aqui tem a arquibancada, a gente está de frente com o campo 1, que é o campo mais utilizado normalmente quando o Crespo quer fazer coletivo, quer fazer algumas atividades. E aí, atrás desse campo 1, um pouquinho mais para a esquerda e logo atrás desse, tem mais dois campos, que é o campo 2 e 3. De acordo com alguns relatos, o único campo que tem o gramado do estádio do Morumbi de fato é o campo 1. Então a ideia é trazer essa mesma qualidade do campo 1 para o campo 2 e o campo 3, tudo para, né, na preparação física, por exemplo. Atletas que fazem a parte de preparação física com bola no campo vão para esse gramado 2, para esse campo 2 ou 3, não fazem trabalhos no campo 1, porque o campo 1 normalmente está sendo utilizado pela comissão técnica. Então a ideia seria trazer essa mesma qualidade do gramado, com que os 3 gramados tenham essa mesma qualidade para prevenir qualquer tipo de problema, né? Porque vai que talvez na preparação física o gramado esteja atrapalhando, por mais que seja um gramado bom, não é com a qualidade do gramado do estádio do Morumbi, que a gente sabe que o gramado do Morumbi é no mínimo top 3 gramados do futebol brasileiro, quiçá se não for o melhor. Então a ideia é, na volta dos atletas, os atletas eles vão tirar férias após o confronto contra o Vitória. No dia 3 se reapresentam em Cotia, ficam por lá uma semana, ficam do dia 3 ao dia 10 de janeiro treinando. De Cotia vão para Mirassol, fazer o confronto contra o Mirassol no dia 11, e aí só depois desse primeiro jogo que eles vão se reapresentar ali no Super CT e já fazer a utilização. A ideia é nesse retorno que todas as reformas de gramado, de um ambulatório de recuperação física, a nova reforma que vai acontecer, com os novos profissionais, que tudo isso já esteja muito bem estabelecido com esse retorno dos atletas. O que você acha disso tudo? Quero muito saber aí a sua opinião nos comentários. Antes da gente trazer as duas informações do vídeo final, né, a situação dos humildes bastidores também da saída do Carlos Belmonte, eu quero te convidar, conheça o Allplay para você acompanhar todos os jogos do Campeonato Paulista através da HBO Max. Acabou a Black Friday, tá? Quem pôde ter a oportunidade de garantir ali 6 meses no plano mensal da HBO Max através do Allplay por menos de R$9, já foi, mas ainda assim tá no precinho para você que quer assistir todos os jogos do Campeonato Paulista. Tem o UEFA Champions League também, tem Campeonato Paulista Feminino, então o Allplay tem vários benefícios ali, então você pode fazer a sua assinatura do HBO Max através da Allplay e tem vários outros também, tem Band Esportes, tem muitos canais, então você pode aproveitar essa variedade que tem lá no Allplay num precinho camarada. Não precisa ficar assinando um monte de streaming não para você ver futebol. Você pode só assinar através do Allplay e aí você já vai ter acesso a todas essas gamas. É só você conferir o plano que faz mais sentido para você, tá? O link tá aqui embaixo na descrição. Aproveite e me fala o que achou depois. Bora continuar trazendo mais informações sobre o nosso tricolor paulista. O técnico Zubeldia ainda recebe salário do São Paulo. Bora entender, salário é muito forte, mas bora entender alguns cenários. O Crespo, o Zubeldia,
Quando ele sai, né, e a gente contou essa história para vocês, primeiro no vestiário ele fala que quer sair, ele fala que não aguenta mais, ele pede demissão, mas não de uma maneira oficial. E aí depois o São Paulo tenta apaziguar, consegue ali dar uma tranquilizada no Zubeldia, o Zubeldia vai lá para a Argentina, tirar um pouquinho, um período de folga, né, porque o São Paulo tinha a pausa do Super Mundial de Clubes, e aí depois o São Paulo decide pela saída, tentou ali entrar em um comum acordo com o Zubeldia ali para de fato, né, ele abrisse mão ali de uma quantia, algo nesse sentido, o que não rolou. Houve um acordo para pagar os 3 milhões. 3 milhões equivale ao valor da multa porque são referentes a 3 salários. A comissão técnica custava ao São Paulo algo em torno de 1 milhão de reais por mês. E aí, com esses 3, o São Paulo entrou em um acordo com o Zubeldia, demorou inclusive para entrar com esse acordo, num período de parcelamento. Então o São Paulo pagará a integridade desses 3 milhões, só que de uma maneira esticada. O São Paulo, ao invés de pagar no ato esses 3 milhões, entrou em um acordo com o Zubeldia para fazer ali algumas boas parcelas para poder entrar em um acordo com o treinador, que pouco tempo depois, tá, não foi por conta disso que ele foi pro Fluminense, né, não foi ali foi um período próximo, mas antes mesmo do nome dele ganhar força no Internacional, pelo que eu pude ter de apuração. Lembra que o Zubeldia estava forte no Internacional, o Inter acabou não fechando com ele, foi buscar outro nome, aí depois ele foi de fato pro Fluminense, que tá até hoje. Foi nesse período, um pouquinho antes dos rumores dele ir pro Internacional, que houve de fato esse acordo, esse parcelamento. Então o São Paulo sim terá que pagar os 3 milhões da multa contratual com o técnico Zubeldia. O que você acha disso tudo? Eu quero muito saber aí a sua opinião nos comentários. Pra gente fechar o vídeo de hoje, mais bastidores sobre a saída de Carlos Belmonte. Em um primeiro momento, o Belmonte ficaria até o término desta temporada, né, até o término do Campeonato Brasileiro, muito por respeito aos atletas, de acordo com o que a gente já tinha conversado, e a gente já tinha repercutido isso aqui no canal, inclusive com informações exclusivas. E aí o Carlos Belmonte, ele já tinha de fato essa ideia de, cara, ao final da temporada eu tô saindo, tô indo, ele pode não falar abertamente, até por questões políticas e tudo, ele tem adotado nas entrevistas que ele vem dando para uma galera, ele tem adotado um tom menos combativo, né, mesmo tendo opiniões algumas contrárias, um tom bem menos combatível do que muita gente poderia acreditar pelos rumores de ele ir para a oposição. Mas o Belmonte, ele ficou sim chateado com a intervenção ali do Márcio Calomagno, estando, né, no dia a dia do São Paulo, meio que ele e o Rui Costa, o Márcio Calomagno e o Rui Costa, ganhando cada vez mais poderes em detrimento de Chapecó, Nelson e Belmonte, perdendo cada vez mais força. E aí eles já tinham ali os 3 estipulado, ó, vamos sair ao término da temporada. Acabou o jogo contra o Vitória, a gente entrega os nossos cargos e a gente vai seguir a nossa vida. Só que por conta, né, de tudo que aconteceu contra o Fluminense, do que eu tenho de informação, até foi um colega que me deu a cal, né, e aí depois eu fui apurar com mais detalhes e confirmei, o Chapecó foi o primeiro a mostrar esse descontentamento e falou, ó, eu não vou ficar mais. Eu não vou ficar mais, não dá mais pra mim, é melhor a gente pegar o barco. E aí o Nelson e o Belmonte, que são parceiros do Chapecó, os 3 são muito parceiros nesse sentido, eles tomaram essa decisão de os 3 saírem em conjunto. E até houve uma ligação com o presidente Júlio Casares, que não esteve presente, né, a única vez, do que eu tenho de informação, a única vez que eles se encontraram pessoalmente neste período de goleada contra o Fluminense, até a saída de fato do Belmonte, um pouquinho depois disso, eles só se encontraram na segunda-feira nesse almoço que a gente já repercutiu no canal. Na sexta-feira o Casares não esteve no Super CT antes da saída do Belmonte, ele chega depois só para se preparar para a entrevista coletiva. Até o pessoal da comunicação do São Paulo, que esteve ali naquele momento no treinamento, pós-treinamento dos atletas, um dos representantes da comunicação do São Paulo foi até a casa do Casares para decidir qual que seria a decisão a ser tomada depois de toda essa repercussão. Eles entraram em um consenso de que uma coletiva seria o melhor cenário possível, e aí um pouquinho antes da 1h da tarde, a gente recebeu ali, né, da comunicação do São Paulo que haveria essa entrevista, e foi bem corrida ali na sexta-feira, mas houve essa coletiva. E aí, neste período, não
não houve esse encontro entre Casares e Belmonte. O que aconteceu foi tudo por ligação e mensagens de WhatsApp. E aí, depois de toda essa repercussão, com o final de semana passando, aí sim eles se encontraram pessoalmente na segunda-feira, bateram esse papo no almoço e meio que deixaram uma trégua, pelo menos momentânea, muito por conta, para não deixar esses bastidores do São Paulo ainda mais efervescentes, né, na política do clube, atrapalhando o elenco, atrapalhando a comissão técnica, mas a tendência é que em março as coisas já comecem a reesquentar novamente, visando aí a campanha eleitoral na próxima temporada. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários estão abertos. Conto com seu like, com seu hype e você inscreva-se neste canal, por favor, tá? A partir das 7 horas estaremos ao vivo com o Elidio Teixeira para trazer ainda mais bastidores e informações de pré-jogo sobre o Internacional. Lembrando que amanhã vai ter mais 2 vídeos novos no canal, pré-jogo a partir das 6h30 de São Paulo e Internacional, com a nossa equipe da Rádio Futebol diretamente lá da Vila Belmiro, e depois o nosso pós-jogo para a gente repercutir tudo sobre essa partida. Beleza? Um abraço para todo mundo, links aqui na descrição, Wallplay, Ola Sport e também Amanda K, além, claro, para você se tornar membro. Tchau, boa terça-feira para todo mundo, aguardo vocês às 7 horas.